Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Vida eterna. Uma realidade ao seu alcance. A ressurreição de Jesus. Por que é tão importante? Praticamente todos aceitam dois factos sobre Jesus. Primeiro, que ele existiu mesmo. Segundo, que ele morreu numa cruz romana. Mas há um terceiro facto a acrescentar a estes, que ele ressuscitou. Há inúmeras evidências que confirmam a realidade histórica da ressurreição de Jesus. Não uma ressurreição em espírito, simbólica, como alguns pretendem, mas uma ressurreição física. Um morto voltou mesmo a viver. Mas o nosso objetivo não é entrar pela descrição dessas evidências históricas, mas sublinhar a importância da ressurreição de Cristo. Começo por citar as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Repare que Paulo praticamente diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não faz sentido. Alguns pretendem seguir a Jesus apenas como um mestre, como um guru moral ou religioso. Mas isso significaria continuarmos presos a esta dimensão em que vivemos, que termina inevitavelmente na morte. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é tudo vão. E, acrescenta, somos os mais miseráveis de todos os homens. No entanto, num tom triunfal, o apóstolo, um pouco mais abaixo, no mesmo capítulo, diz o seguinte: mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. As implicações da ressurreição de Jesus são imensas e muito profundas. Tim Keller, teólogo e escritor, diz com razão: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dos mortos, por que se preocupar com o que ele disse? A questão sobre a qual tudo depende não é se você gosta ou não do ensino dele, mas se ele ressuscitou ou não dos mortos. Sim, a ressurreição é o selo definitivo de Deus que consagra a absoluta singularidade de Cristo. É como se do túmulo vazio ecoasse uma voz que grita ao mundo: vejam, ele não está aqui, ele venceu a morte. De que provas mais, sinais e evidências precisam para crer nele? Porque Jesus ressuscitou, ele pode dar vida a quem nele crê. Escuta as palavras que Jesus falou a Marta junto à sepultura de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Quem alguma vez falou palavras como estas? Que homem ou mulher, que santo ou santa, que líder religioso? Ninguém, absolutamente ninguém, teve a ousadia de proferir declarações como esta. Jesus não apenas ressuscitou e voltou à vida. Ele é a própria ressurreição e a vida. Ninguém algum dia declarou com autoridade como ele o fez: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Como entender estas palavras? Só há uma forma possível. Quem crê em Jesus recebe já nesta vida uma outra vida que nunca terminará. Qual o nome dessa vida? Isso mesmo, vida eterna. Concluindo, a ressurreição de Jesus, facto histórico que ocorreu há 2000 anos, é o grande sinal de que algo extraordinário aconteceu na história dos homens. A morte perdeu o seu domínio absoluto e inelutável sobre a humanidade.
Jesus venceu a morte ao morrer ele mesmo na cruz. E o sinal dessa vitória ocorreu 3 dias depois, quando ele se levantou dentre os mortos, vivo, glorioso, vitorioso. No final da sua declaração, Jesus voltou-se para Marta e fez-lhe uma pergunta. Escute-a e responda como se fosse dirigida a si. Queres tu isto? Acabou de escutar Vida Eterna, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.